Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu vou começar mais um vídeo pra vocês, vamos lá. Galerinha, nesse vídeo eu vou falar de uma menina que ela andava e ela tinha um relacionamento, só que ela não queria mais se relacionar com essa pessoa e essa pessoa não aceitava o fim do relacionamento. E aí o companheiro jogou a mulher pela janela e ela ficou paraplégica, só que ela andava, fazia tudo normal, como uma pessoa normal. E aí ela ficou em coma alguns meses e depois ela ficou paraplégica e ela ficou na cadeira de roda. E ela teve que se adaptar como uma cadeirante. Mas ela não era cadeirante. Ela fazia tudo normal. Tudo isso porque o companheiro dela não aceitava o final do relacionamento. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou deixar o vídeo original, aí vocês assistem o vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Esse só foi o resumo do vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. Muitos tabus em relação à mulher deficiente física e gravidez. Me perguntam até como eu engravidei. Aos poucos eu mostro para a sociedade que não sou menos mulher porque estou na cadeira de rodas. Hoje tenho o Ian, a razão da minha vida e mais um motivo de seguir em frente. No Amar de hoje vamos conversar com a Bruna, que aos 22 anos foi vítima de feminicídio cometido por um ex-namorado. O agressor não aceitou o fim do relacionamento e a arremessou por uma janela a 12 metros de altura. Com isso, Bruna ficou um mês em coma, 3 meses no hospital e ficou paraplégica. Após sair do hospital, Bruna passou por uma intensa reabilitação, retomou sua vida social e hoje é mãe do pequeno Ian, de 6 meses de idade. Bruna vai contar todos os detalhes da sua impressionante história de vida. Bruna, primeiro, muito obrigada por ter vindo até o Amar, dividir essa história de muita superação e um tema urgente, né? Então, primeiro eu queria começar te agradecendo. Imagina, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar não só com você, mas com outras mulheres que passam ou já passaram por essa situação. E as que estão começando a vida no relacionamento poderem se atentar aos sinais. Bom, gente, antes da gente começar, eu só quero contar pra vocês que o Ian, o bebezinho da Bruna de 6 meses, tá aqui. A gente vai mostrar ele ao final da entrevista. Então, se vocês ouvirem aqueles sonzinhos deliciosos de bebê, é porque o Ian hoje veio acompanhar a mamãe na entrevista. Bruna, é verdade que você nunca teve o sonho de se tornar mãe? Nunca. Mesmo antes da deficiência, eu sempre tive no meu consciente que eu não queria ser mãe. Hoje eu vejo a responsabilidade que é você cuidar de uma vida. E eu sempre gostei muito da minha liberdade, eu sempre curti com muita intensidade a minha juventude. Então eu tinha esse pensamento de nunca querer ser mãe, justamente por isso. Vamos voltar para o passado. Quando você tinha 22 anos, você estava num relacionamento abusivo e decidiu terminar. Sim. Só que o teu antigo parceiro não aceitou o fim do namoro. E assim como muitas mulheres, você infelizmente foi vítima de feminicídio. O agressor te arremessou por uma janela a 12 metros de altura e você quase não sobreviveu. Pra gente não voltar nesse terror, conta resumidamente o que aconteceu nesse dia. Exatamente isso, por não aceitar e não querer voltar, né? Porque eu já tinha terminado com ele.
Eu fui buscar algumas coisas minhas que ficaram na casa e aquela manipulação dele de vamos voltar e eu batendo o pé falando que não ia voltar. Aí começou, porque você tem outro. E é sempre assim, né? Eles tentam manipular a nossa cabeça pra parecer que a culpada sempre é a mulher. E aí, quando ele viu que a manipulação dele não estava dando certo, foi a hora que ele começou a desferir vários golpes. Quando ele deu um golpe, assim, um soco muito forte na minha cabeça, eu acabei desmaiando. E aí eu só acordei um mês depois no hospital. Então você, quando ele te arremessou, você já estava desacordada? Já estava desacordada. Quem que te socorreu? Eu não vou saber te falar com certeza, mas parece que na época ele tinha mandado uma mensagem pro pai dele e para um amigo em comum nosso. Eles foram pro local e aí chamaram o resgate, chamaram a polícia. E ele foi preso? E ele ficou foragido durante um mês. Ele só foi preso porque minha mãe não viu outra saída, levou pra televisão e aí ele acabou se entregando. Então você estava apagada, chamaram o resgate, e naquele momento parece que os médicos não acreditavam que você sobreviveria. Você ficou em coma 1 mês, internada por 3 e infelizmente acabou ficando paraplégica. Sim. Só que você teve muita garra e força de vontade para retomar a sua vida. Como é que foi o processo de reabilitação, Bruna? Mas, sinceramente, hoje eu sempre pensei assim, eu não posso... Os médicos tinham muito medo quando eu acordasse do coma que eu entrasse em depressão, né? Porque eu era muito nova e a forma como tudo aconteceu. Só que a mulher que me criou, ela é muito forte, que é a minha mãe. E eu pensava comigo, eu tava lá no hospital, eu ficava assim... Eu não posso retribuir todo esse esforço que a minha mãe teve comigo e está tendo comigo de outra forma. Eu preciso dar um jeito de me levantar, de me reerguer e sem cair. E foi isso que me fez ir adiante cada vez mais forte. Tão novinha, né? 22 anos tendo que enfrentar. Exatamente, tudo isso de uma só vez, assim, imagina você acordar de um coma, até então eu tava andando, acordar e o médico falar, você não anda mais. Mas tá viva. Mas tá viva. E eu não conseguia falar porque eu tava de traqueostomia. Então, assim, era muita informação para uma pessoa, para uma menina. Eu era uma menina. E eu tive que conseguir ir digerindo aos poucos toda aquela novidade. E eu falei, não, vamos lá, se Deus me mandou de volta, porque Ele tem um propósito muito grande para mim. Sim, com certeza. E esse apoio também incondicional da sua mãe. Né? Minha mãe que foi é papel minha base. Fundamental. Bruna, como é que foi essa história que você se apaixonou pelo rugby? E aí você... isso teve um papel muito importante na tua reabilitação, tanto física como mental. Sim. E aí o rugby acabou fazendo com que você se sentisse segura e independente de novo. Como é que foi esse processo? Em 2019, eu fui convidada por um dos atletas. Ele falou, Bruna, eu tô vendo aqui que você tem comprometimento em 3 membros. Você não gostaria de testar o rugby? Isso pelo Instagram? Não, eu tava lá no Centro Paralímpico vendo um campeonato de basquete. Tá. E aí a gente acabou se cruzando lá. E aí ele me convidou, o Cavalli. Isso no meio do teu processo de reabilitação? Isso. Fiquei pensando, nossa, eu acho tão agressivo. Meu Deus do céu. Mas foi amor à primeira transferência. Sério? De cadeira, que a gente fala. Sério? Porque é um esporte maravilhoso, o contato com outras pessoas com deficiência, a gente acaba conhecendo outras histórias, outras formas, né, que levaram as pessoas a ficarem deficientes. E aí a gente fala, a vida é tudo isso. A vida é muito mais. Tem pessoas que são tetraplégicas que têm uma vida normal, porque a gente tem deficiência, mas a gente não deixa de viver. Pessoas que dirigem, pessoas que moram sozinhas e que seguiram as suas vidas. Seguiram. Apesar da deficiência. Então você estava se adaptando a uma vida e a uma realidade nova, com muita força e resiliência. Como é que você diria que foi esse processo de reabilitação, né? Tanto mental quanto físico, tendo encontrado um esporte que você goste, com o apoio da sua mãe, com tudo que você acabou de dizer, que você via pessoas tetraplégicas, paraplégicas seguindo a vida. Então, como é que foi essa linha do tempo do momento que você acordou no hospital até você se adaptar? Eu sou uma pessoa que tudo que eu penso, eu sempre
penso muito positivo, né? Se eu conhecia essas pessoas, é porque tinha um propósito. Se isso me aconteceu, tinha um propósito. Poderia ter sido muito pior. Eu poderia não ter voltado e estar aqui hoje contando a minha história. Então eu creio que tudo tem um propósito. E nisso eu me apeguei muito, né? Eu acho que a fé, a nossa... Seja ela qual religião a pessoa for, ou se ela não tiver nenhuma religião, mas a gente sempre precisa ter esse, como posso falar, amuleto, né, um escudo, que é acreditar em alguma coisa, acreditar que o porquê das coisas acontecerem, me levar aonde, ou talvez tocar em outras vidas, né, porque a minha história... ela acaba servindo de exemplo para muitas mulheres. E já ajudei muitas a saírem de relacionamentos abusivos, mas o que me ajudou a me reabilitar, a seguir a minha vida, estar aqui hoje, com certeza foi sempre o pensamento de lá na frente eu vou entender o porquê disso tudo. A mensagem que Deus, plano espiritual, vai querer passar para mim. Você se sentia pronta, vamos dizer assim, aberta para um novo relacionamento afetivo, e em janeiro de 2020 você conheceu o João. Sim. E rapidamente vocês foram morar juntos. Foi uma história muito bonita, né? A gente ficou aí 2 anos juntos, até o nascimento do Ian. A gente viveu coisas maravilhosas, ele é um cara extraordinário. Me vi envolvida, aquela coisa de... arrebatadora, né? A gente não, infelizmente, a gente não escolhe, a gente não manda. E aconteceu. Dia 4 de janeiro de 2020, a gente deu o primeiro beijo e dia 30 de maio a gente estava morando junto. Nossa, que legal, Bruna. Como você é cadeirante, a sua ginecologista não recomendava anticoncepcional oral por risco da trombose. Por isso, você usava um implante hormonal como método contraceptivo. Só que numa troca do contraceptivo, você desconfiou que você estava grávida. O que você notou de sintoma? E como é que foi quando você comprou o teste de gravidez? Eu comecei a sentir como se fosse uma cólica intestinal, né? Minha menstruação estava atrasada. E aquela cólica intestinal, eu falava, meu Deus do céu, que dor, que dor, que dor. E não acontecia nada, né? Quando vem cólica intestinal, a gente espera que aconteça alguma coisa. E nada acontecia. Vou comprar um teste de farmácia. Só para desencargo de consciência. Mas sei que vai dar negativo. Comprei um de R$10. Deu lá as 2 risquinhas. Falei, não... tá errado. Isso aqui tá errado. Fui lá e comprei um de R$60. Só faltou assim, parabéns, mamãe, você tá grávida de mais de 3 semanas. E como é que você reagiu diante dessa notícia? Eu senti a minha alma sair pelo pé. Nossa, Bruna. Eu sentada assim, ali no, né, onde eu tinha feito o teste, eu falando, meu Deus do céu. Não, eu fiz exatamente assim. Não pode ser. No mesmo dia, os amigos apareceram lá em casa, fizeram um churrasco. Nossa, justo você que nunca queria ser mãe. Que legal, E aí Bruna. aconteceu a notícia do ano. Olha, eu acredito que muitas vezes você deva ter sido surpreendida por perguntas de como era estar gestante, mesmo estando numa cadeira de rodas, porque eu acredito que às vezes nem é por mal, Sim. mas as pessoas têm uma curiosidade. Eu creio que não seja mesmo por mal, mas sim por falta de conhecimento. Isso, de informação. Então, assim, as pessoas, elas têm um tabu de muito antigamente, de que a pessoa com deficiência, eu costumo falar que tem que ficar ali no quarto, na cama, tomando sopa de canudinho. E não é assim. A gente tem uma vida muito ativa. Eu nunca tive contato também com alguém com deficiência antes da minha deficiência. Então, se eu te falasse antes, né, lá atrás, você sabe que é possível uma mulher com deficiência engravidar? Eu ia falar, não, imagina. Então, eu consigo entender essas pessoas. E acabo... a gente tem que ter a paciência, né, de entender que a falta de informação hoje em dia é
um pouco complicado. Bruna, a gestação foi tranquila, correu bem, teve intercorrência? Não, graças a Deus foi super tranquila. que Eu acompanhei pelo Hospital das Clínicas, que foi onde eu fui levada também na época do meu acidente. Tinha alguém da mesma época que te reviu grávida? Ah, todo mundo. Sério? Todo mundo. Nossa, deve ter sido uma festa. Imagina, gente. O pessoal lá que sempre me acompanhou na enfermaria lá da UTI, levar essa felicidade para as pessoas que me viram quase morta é uma coisa muito louca. Muito louca. E você idealizava um parto normal. E no dia 27 de julho de 2022, você entrou em trabalho de parto. Então eu queria que você contasse como é que foi a partir daí, porque você quase não pôde tomar anestesia RAC, teve que ser uma cesárea. Então eu queria que você contasse pra gente. No dia 27, eu comecei a sentir contração. Aí respiramos, tomei um banho. Ele, não, pelo amor de Deus, minha mãe pega o carro aqui. Eu falei, não, porque eu moro perto do metrô. Eu falei, vamos de metrô. Mas é muito guerreira. Cheguei lá, já me internaram. E aí, o meu fisiatra, que é quem cuida da minha lesão medular, ele escreveu uma carta falando que eu poderia ter o parto normal, porque a minha lesão medular é muito baixa aqui na região da lombar. Então, toda a minha, como eu posso dizer, a minha força abdominal, ela é preservada. Tá bom. E a gente precisa da força abdominal para poder fazer a expulsão do bebê. E sempre deixando bem claro em todas as consultas com o obstetra que eu fazia a questão do parto normal. E vai na bola, e vai no banho, e aumenta a dilatação. E isso viria à noite nisso, nessa brincadeira. E o João ali do meu lado, não, calma, filho, vem. E eu não sabia que poderia tomar analgesia. E aí o anestesista veio, conversou comigo, falou, Bruna, a gente tem uma analgesia, você não vai parar sua contração, mas você não vai sentir a dor. Só que eu tenho uma cirurgia na coluna, que é uma cirurgia de artrodese. E isso meio que impede a comunicação, da onde vai a anestesia com a medula. E eles falaram, Bruna, a gente não achou o local por conta da sua cirurgia. Não tem problema, a gente... Vida que segue, eles me deram lá um remédio na veia, acho que era de pirona com alguma coisa. Consegui dar uma dormidinha. Quando eu acordei, parei de sentir contração e parei de dilatar. Chamei a médica, ela falou, Bruna, a gente vai estourar sua bolsa pra gente poder fazer o parto normal, que é a forma como você quer. Só que se a gente vê que não tá dando, eu vou precisar optar pelo parto com você com anestesia geral. Fomos, estouramos a bolsa. Nada de contração. Falei, vamos tentar a RAC medular. Bruna, mas a gente já tentou a pele dural pra poder dar analgesia em você. Não, vamos tentar, porque eu sei que agora a gente vai conseguir. Eu 40 minutos lá assim, daqui a pouco eu começo a sentir como se fosse um fogo subindo aqui na perna. Começou a formigar, a esquentar, a coçar. E eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, tá queimando. Aí começou uma festa no centro cirúrgico. Era isso que a gente queria, deu certo, deu certo. Aí já me deitaram, abriram, fizeram a cesárea. E como ele já tinha feito cocô na barriga, né? Então precisava ser uma coisa mais urgente. Aí não deu mais tempo da gente esperar pelo normal. Mas graças a Deus ele veio com saúde. E você se descobriu como mãe. E por ironia do destino você teve um filho homem. E eu acredito que por tudo que você tenha passado, teu filho terá muita consciência e respeito pelas mulheres. Eu não tenho dúvidas, porque ele já é um bebê tão, assim, Deus é tão bom, ele sabe, né, o que manda pra cada uma. Ele é muito bonzinho, ele é uma criança muito tranquila, mas eu vou ensinar, eu creio que eu não vá precisar ter essa conversa tão profunda com ele, porque ele já vai crescer sabendo que não só a deficiência faz parte da vida, que isso não torna a gente diferente de nada, mas também a minha história com o feminicídio. Sim. Ele vai saber como tratar uma mulher. Sim. Ou com quem ele se relacionar. Sim. Bruna, você e o pai do Ian não estão mais juntos, mas têm uma boa relação. Sim. Então, quais você diria que são os maiores desafios que você enfrenta na maternidade? Tanto limitantes pela sua condição, como todos os outros. Olha, Mari, eu acho que você estar ali 24 horas para um bebê, isso já é muito complicado, né? Para pessoa que não tem, para mãe que não tem deficiência já é muito difícil. Então você imagina
Não é um vitimismo. Lógico, é uma realidade. Mas é uma realidade. Então, você 24 horas ali e não ter um respiro. Às vezes eu fico uma semana sem conseguir lavar o cabelo, porque eu preciso dar o banho nele, que também eu tenho uma dificuldade, mas consigo. Aí eu ponho ele no carrinho ali, troco ele, ponho ele no carrinho e tenho que tomar banho rápido para poder dar atenção. Por mais que ele seja um bebê que não me dê trabalho, é um bebê, precisa de atenção. Ele está entrando na fase da introdução alimentar, então tem a papinha que precisa ser feita. Você que faz tudo? Eu que faço tudo. Sua mãe te ajuda, hein? Minha mãe me ajuda em algumas coisas. E sua casa tá toda adaptada? Eu não busco casas adaptadas porque a minha deficiência me permite algumas coisas, mas desde que seja térrea, toda plana, então pra mim já é uma mão na roda. E o desafio maior é justamente esse, você estar ali entregue 24 horas para um bebê. Disposta. E tem dias que você quer chorar, você quer gritar e você não pode. Mas o cansaço psicológico é muito maior do que o cansaço físico. Porque suga muito, você tem que se entregar, mudar toda a sua vida por causa de um filho. Amo meu filho, amo Mas de uma paixão. Mudança 360 Radical. graus. Por isso que eu já fiz a laqueadura. Um tá ótimo, não quero mais. Gente, Bruna, a gente adora contar histórias de reviravolta e superação aqui no programa. Sua história daria um livro, você sabe disso. Então, pensando nessa superação toda, o que você acha que a Bruna do presente diria pra Bruna quando sofreu o terrível acidente? Vai valer a pena. E você só vai ver lá na frente. Para encerrar, tudo que você viveu antes e após a chegada do seu filho, qual você diria que foi a maior lição ou as maiores lições que a maternidade te trouxe? O filho é a maior bênção que a gente pode ter na vida. É a nossa continuação aqui na Terra. Eu amo demais ser mãe, mesmo não querendo, mesmo não tendo uma vontade. Meu filho hoje é tudo que eu tenho de mais precioso. É lindo a maternidade. Não é mil flores, igual as pessoas costumam. Não vamos romantizar, vamos normalizar, não romantizar a maternidade. Pelo amor de Deus, é um caos, o pós-parto. Calma que você não chegou na adolescência, depois você me liga daqui a 3 anos. Se a gente acha que na gravidez é uma barra, porque, meu Deus, não conhece o pós-parto, puerpério, pelo amor de Deus. Mas a gente tem eles dão uma força pra gente poder sair do buraco, pra gente poder não se entregar. É tudo pra eles e por eles, né, Bruno? Tudo. Hoje, se eu busco ser uma pessoa melhor, é pra ele. Se eu busco querer dar o melhor, é pra ele. Se eu busco tudo que eu busco de melhor na Bruna, não é mais pra mim, é só pra ele. Então eu agradeço muito a Deus por ter permitido esse conhecimento. A PB Kids, que é nossa apoiadora, e nós aqui do Amar escolhemos um presente pra você. É pra ele, né? Então, se você quiser abrir, ver se você gosta. Oh, meu Deus. Olha, ele já tá aqui, ó. Eu não sei nem como te agradecer. Sei que você fez um esforço pra vir, mas a tua mensagem, a tua história vão inspirar e ajudar muitas mulheres que infelizmente estão numa relação abusiva ou estão tentando se libertar. A tua história é uma volta por cima. Assim. Parabéns por ter entendido que você poderia dar a volta por cima e hoje você tem esse presente aqui. Então eu quero te desejar muito boa sorte na sua caminhada. Obrigada. E a do Ian. E Mari, mais uma mensagem eu vou deixar. O menor sinal, mulheres, não tem essa de ele vai mudar. Ele vai mudar, né? Não muda, por favor, escutem mãe, pai, amigos. Sexto sentido. Quem tá de fora da relação, quem tá vendo que não vai dar certo, porque tudo começa com grito, empurrão, depois vira um tapa. Então assim, até quando você vai se permitir isso? Porque a partir do momento que você perdeu a primeira vez, ele sabe que ele pode mais. Bruna, muito, muito obrigada mesmo. Que a tua história continue inspirando. Muita sorte pra você, Pequeno Príncipe, tá? Obrigada. Você é maravilhosa. E qualquer coisa, viu? Quem precisar, pode entrar em contato, pedir conselho. Bruna,
tô com uma dificuldade de sair dessa relação. Vocês podem falar com a Bruna, a gente vai deixar o Instagram dela Porque, aqui. graças a Deus, quando a gente conversa com outras mulheres que estão passando por isso, a gente entende, né, o que se passa, eu, graças a Deus, já consegui ajudar muitas e que hoje estão aí vivas.